A Igreja e o fascismo. Como a Igreja Católica ajudou a consolidar o fascismo. O Papa e Mussolini, do historiador americano David Kertzer, conta como Pio XI colaborou com Mussolini em troca de privilégios. No dia 6 de fevereiro de 1922, Achille Ratti, 1857 a 1939, o recém-eleito Papa Pio XI surgiu na sacada da Basílica de São Pedro para abençoar a multidão que se apinhava na praça. Os fiéis caíram de joelhos ao avistar o novo pontífice. Era a primeira vez que um Papa aparecia em público desde 1870. Na ocasião, as tropas do rei Vítor Emanuel II tomaram Roma em nome da unificação italiana e reivindicaram a capital dos estados papais como capital do Reino da Itália. Os monarcas católico e italiano se transformaram em inimigos ferozes. Pio IX, Papa da época, se autoproclamou prisioneiro do Vaticano, um título que seus sucessores tomaram por empréstimo, assim como o hábito de jamais passear ao ar livre e apenas abençoar as multidões escudado pelas paredes da Basílica. Quase meio século depois, a aparição pública de Pio XI foi também um ato político. Não eram mais os soldados do rei que perseguiam a igreja, mas os camisas negras, tropas fascistas que saqueavam igrejas, espancavam católicos e forçavam padres a tomar óleo de rícino, provocando vergonhosa diarreia nos sacerdotes. O líder desses bandos de roaceiros era Benito Mussolini, 1883 a 1945, que trocaram a bagunça das ruas pela liturgia parlamentar. Mussolini ascenderam ao parlamento poucos meses antes da consagração de Pio XI e surpreendeu a todos com um discurso simpático ao catolicismo. Afirmou que Roma era o lar espiritual dos católicos de todo o mundo e que o fascismo ajudaria a promover os valores cristãos na sociedade italiana, um Estado católico para uma nação católica. Desde os tempos em que militara nas fileiras do socialismo, Mussolini fora um ateu dos mais furiosos e defendia com ardor a expropriação de propriedades eclesiásticas. No entanto, ele percebeu que a bênção de uma instituição tão enraizada na vida italiana como a Igreja Católica era essencial para quem sonhava em governar a Itália como os antigos papas governavam Roma. A história de como a Igreja Católica emprestou sua reputação para legitimar o regime fascista é contada no livro O Papa e Mussolini, a conexão secreta entre Pio XI e a ascensão do fascismo na Europa, do historiador americano David Kertzer, estudioso da história política e religiosa da Itália. Kertzer debruçou-se sobre os arquivos do papado de Pio XI, abertos em 2006 por Bento XVI, para compor o livro que venceu o prêmio Pulitzer de melhor biografia em 2015 e acaba de chegar às livrarias brasileiras. O Papa sabia que Mussolini era antirreligioso até o último fio de cabelo, mas viu nele a oportunidade de alcançar um acordo que restaurasse privilégios que a Igreja Católica gozava antes da unificação italiana, disse Kertzer em entrevista à época. O contexto histórico foi importante. Ambos chegaram ao poder em 1922, apenas 5 anos depois da Revolução Russa. A disseminação do bolchevismo pela Europa aterrorizava o Vaticano e Mussolini pegou carona nesse sentimento anticomunista. Em 1919, o cardeal Ratti, futuro Pio XI, visitava a Polônia como diplomata do Vaticano quando o país foi invadido pelo Exército Vermelho. Ratti assistiu nervoso à contraofensiva polonesa que expulsou as tropas bolcheviques.
A experiência foi traumática o suficiente para convencê-lo da fragilidade das democracias ocidentais para conter o mar vermelho do comunismo que ameaçava inundar a Europa. Por isso não receou em unir sua cruz ao porrete dos fascistas para combater a foice e o martelo. Nada é mais fatal para a civilização do que o comunismo. Em poucos dias destrói a obra de séculos, disse Pio XI ao embaixador da Bélgica. Em nome da aliança com o poder, Pio XI abandonou o Partido Popular, a agremiação católica que representava os interesses da Igreja no parlamento. Orientou também os fiéis a apoiar o fascismo e a imprensa vaticana a publicar elogios ao regime. Em seu discurso de posse como primeiro-ministro, em outubro de 1922, Mussolini invocou a ajuda de Deus, cujo nome nenhum chefe de governo italiano ousara pronunciar na tribuna desde a unificação. Levou ainda todo o seu gabinete para rezar de joelhos no Vaticano. Em 1924, quando militantes fascistas assassinaram o socialista Giacomo Matteotti por denunciar a fraude eleitoral de Mussolini, o Partido Popular se uniu à oposição para exigir a queda do primeiro-ministro e novas eleições. O Papa repreendeu os parlamentares católicos e manteve o apoio a Mussolini, ajudando-o a superar a crise e consolidar seu poder. Mussolini passou a baixar decretos que punham fim à separação entre Igreja e Estado. Mandou decorar todos os tribunais, salas de aula e quartos de hospital italianos com crucifixos. Tornou crime insultar o padre ou falar mal do catolicismo e deu poder à polícia para demitir editores de jornais que criticassem o Vaticano. Incorporou feriados religiosos ao calendário e capelães católicos às Forças Armadas. Introduziu o ensino da religião católica no currículo escolar e restringiu as atividades dos protestantes. Destinou 3 milhões de liras para restaurar igrejas arruinadas pela Primeira Guerra Mundial. Em 11 de fevereiro de 1929, Mussolini e o cardeal Pietro Gasparri, secretário de Estado da Santa Sé e um dos aliados mais próximos de Pio XI, assinaram o Tratado de Latrão, no qual o governo italiano reconheceu a soberania política e territorial do Vaticano. A amizade cada vez mais profícua de Mussolini com o ditador nazista Adolf Hitler forçou Pio XI a repensar a aliança católico-fascista. A perseguição nazista aos católicos alemães preocupava o Papa. Se Mussolini importara até mesmo a legislação antissemita do nazismo, o que impediria de se voltar contra a Igreja? Quanto mais Mussolini se aproximava do nazismo, mais o Papa se preocupava que ele se engajasse numa batalha contra os privilégios da Igreja, como fez Hitler, afirma Kertzer. Depois de quase 2 décadas de aliança, Pio XI resolveu que a Igreja Católica se divorciaria do fascismo. Ele aproveitaria o 10º aniversário do Tratado de Latrão para denunciar a amizade de Mussolini e Hitler e alertar sobre a existência de espiões fascistas na burocracia vaticana, mas morreu antes de fazer seu discurso. Mussolini ordenou que todas as cópias do sermão denúncia fossem destruídas e foi atendido pelo cardeal Eugênio Pacelli, futuro Papa Pio XII, o controverso pontífice sobre quem pesam acusações de uma cumplicidade silenciosa com o nazifascismo. É impossível saber quais teriam sido as consequências históricas do discurso de Pio XI, mas Kertzer afirma que, ao assumir uma posição contra Mussolini, a Igreja Católica poderia ter ajudado a esconjurar o regime que um dia abençoara. Cerca de 99% dos italianos eram católicos. O Papa e a maioria dos cardeais eram italianos.
Pio XI tinha muita influência na Itália e se ele tivesse instruído os padres a denunciar também a aliança nazifascista e orientar os fiéis, isso com certeza afetaria o curso da história italiana, diz. A histórica aliança católico-fascista ilustra a responsabilidade política de instituições tão sólidas e influentes como a Igreja Católica diante do avanço do autoritarismo. Quando surgem messias políticos prometendo salvação para as massas sem esperança, as religiões podem oferecer uma liturgia que agrade aos déspotas e embriague o povo, como fez Pio XI, ou reformar seus melhores valores para exorcizar a tirania, como faz o Papa Francisco. Quando há novas tentações autoritárias pairando sobre o mundo, nem mesmo aqueles preocupados com os assuntos da eternidade podem se calar. Fonte e Época. Como se vê pelo apanhado do historiador americano, Mussolini tornou crime insultar um padre ou falar mal do catolicismo e deu poder à polícia para demitir editores de jornais que criticassem o Vaticano. Incorporou feriados religiosos ao calendário e capelães católicos às Forças Armadas. Introduziu o ensino da religião católica no currículo escolar. O crucifixo no tribunal da nossa Corte Suprema e as aulas de religião nas escolas, bem como a ligação das Forças Armadas com a religião, têm aí suas raízes. Mussolini, assim como Hitler, foram a grande inspiração para o uso da religião por chefes do poder político que, vez ou outra, nos ameaçam. A religião e a política quase sempre andam de mãos dadas.